Graça e paz, meus irmãos. É uma honra, como eu sempre falo, né? Estar aqui mais uma vez para glorificar o nome do Senhor. Tudo é para honra e glória do nosso Deus. Saudade, né? A gente some, mas a gente está sempre aparecendo, né? Palavra nova que Deus colocou no meu coração, né? Primeiramente eu quero agradecer a Deus, né? Porque se não fosse Ele, eu não estaria aqui nesse momento. E agradecer a cada um de vocês, os likes, né? Os joinhas, aqueles que têm inscrito no canal, se inscrevam no canal, né? Vamos espalhar a palavra do Senhor, né? Porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Eu sempre falo que é muito bom, né? Tá aqui para falar do amor do Senhor. Eu sei que essa palavra vai onde eu não posso ir, né? Ela vai alcançar vidas que talvez eu nunca vá conhecer, mas Deus é sabedor de todas as coisas. E é uma grande alegria, né? Eu falo que é uma grande alegria quando Deus coloca algo novo no meu coração e eu tô, Deus, já tem um tempo que eu não gravo, Deus, eu vou falar sobre o quê? E a gente tem vivido dias que pessoas têm desistido da sua fé, que pessoas têm, né, aberto mão daquilo que um dia acreditou, hoje já não acredita mais. A gente tem encontrado pessoas que, infelizmente, estão ficando no meio do caminho, porque já não acredita mais, já não confia mais. A gente tem visto pessoas que um dia teve um encontro com Jesus, mas hoje pede a Deus para que suas vidas sejam tiradas. Porque parece que diante das circunstâncias da vida, a pessoa perdeu a esperança, perdeu a fé. E não é diferente com os artigos, né, da Bíblia. Hoje nós vamos falar de um profeta que pediu a Deus, né, para que caísse fogo do céu, para que chovesse, né, um homem que matou 450 profetas de Baal. Um dia se viu nessa situação, se viu debaixo de um pé de zimbro, ou seja, debaixo de uma árvore gigantesca, pedindo a Deus a morte. Como assim? Eu estou pedindo a Deus a morte. Um dia eu tive tantas experiências com o Senhor, mas porque eu estou passando por uma perseguição. No dia que uma mulher chamada Jezabel falou que ia tirar a vida daquele profeta, ele teve tanto medo, que resolveu se esconder. Então, assim, que independente do que nós estivermos passando, das afrontas, das perseguições, né, das Jezabéis que aparecem nos nossos caminhos, dos Baal da vida, né, das dificuldades, que a gente não venha desistir da nossa fé, que a gente não venha desistir daquilo que Deus tem colocado no nosso coração, no nosso caminho. Eu falo assim que vamos estudar, né, um pouco a palavra do Senhor, que tenhamos assim um coração como um coração de estudante, né, um coração pronto a receber, né, algo da parte do Senhor, né, um coração pronto a aprender. Que eu falo que a palavra do Senhor, né, a própria palavra fala que a misericórdia dele se renova a cada dia. Então assim, eu creio que a palavra de Deus também se renova a cada dia nas nossas vidas. Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor, né? Tá lá em 1 Reis. A gente vai ler o capítulo 19. Eu vou ler o versículo do 5 ao 8. Amém? A palavra do Senhor tá escrita assim. O título da Bíblia tá assim: Jezabel ameaça Elias. Lá no versículo 5 ao 8 tá escrito assim: E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se,
pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. O que me chamou a atenção foi que Elias, a palavra do Senhor fala que Elias era um profeta e as profecias, Elias falava do amor de Deus, e por Elias estar sempre falando de Deus, profetizando naquele lugar, ele começou a ser perseguido por Baal. Baal começou a falar assim: nossa, você fica tirando a nossa paz, você fica falando de um Deus altíssimo, porque o povo de Israel estava corrompido naquela época. Uma parte queria Deus, outra parte queria os deuses de Baal. Então, assim, eu creio que Elias, ele era um profeta daquele tempo que chamava o povo ao arrependimento, né? Que chamava a atenção do povo: a quem vocês querem servir? A própria palavra do Senhor fala que não tem como você servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou você serve o mundo. Eu creio que ele estava chamando a atenção daquele povo ao arrependimento. Ele estava chamando a atenção daquele povo para que eles se voltassem para Deus. Mas todas as vezes que você abre a boca e começa a falar do amor de Deus, você começa a falar de Deus para as pessoas, você começa a incomodar. Então ele foi um profeta que ele começou a incomodar Baal. Por quê? Porque ele falava do Deus que salva, do Deus que cura, do Deus que liberta. E Baal, ele estava preso nos deuses da esposa dele, que era chamada Jezabel. Então Jezabel, eu creio que ela é o próprio papel do diabo. Para mim, Jezabel é o próprio diabo de saias. Então, Elias foi um homem que a própria palavra do Senhor fala que ele matou 450 profetas de Baal. Né? Eu falo assim que são 450 enviados do diabo que foi destruído, que Elias, eu creio que não foi Elias que destruiu, mas foi o próprio Deus através de Elias. Elias foi um homem que fez cair chuva. Ele mesmo pediu que não chovesse, ficou 3 anos naquele lugar sem chover, e depois ele pediu, né, 7 vezes a chuva, ele pediu 6 vezes, na 7ª vez a chuva caiu. Elias era um homem que conhecia Deus. Elias era um homem que buscava Deus. Elias era um homem que fazia a vontade de Deus. Mas quem é que muitas vezes não se sente cansado, né? Quem é que muitas vezes, talvez agora você esteja com vontade de desistir, talvez você olhe agora e não veja nenhuma saída. E eu creio que aquele profeta foi ficando cansado de tanta perseguição, ele foi ficando cansado de tanta luta, ele foi ficando cansado de chamar a atenção do povo e vendo que o povo não queria nada com Deus. Hoje a gente está vivendo, infelizmente, esse momento que Deus tem levantado pessoas, profetas da última hora para falar do amor dele, e muitos não estão nem aí, muitos não estão dando ouvidos. Hoje está na casa de Deus, amanhã está no mundo. Eu falo assim que é o crente Raimundo, é pé na igreja, pé no mundo. Na verdade, a quem você quer servir? Infelizmente, a gente está vivendo um tempo que as pessoas têm aberto mão da sua fé e têm, infelizmente, feito a vontade da carne. Infelizmente, vivido uma vida que não agrada o coração do Senhor. E ele estava sempre chamando a atenção daquele povo: ei, a quem vocês querem servir? Ei, chamando a atenção do povo, mas o povo estava envolvido muito com as coisas da carne. Ele estava envolvido muito com as coisas que não agradavam o coração do Senhor. E Elias foi ficando cansado com aquilo tudo. E Jezabel mandou um recado para ele: ah, é? Ele matou meus profetas? Ah, é? Ele fica perturbando a paz de Israel? Fala para ele que em 24 horas eu vou matar ele. Enviada do inferno. Eu falo que Jezabel ela é enviada do inferno. E ele temeu aquela mulher. Como assim? Um homem que não teve medo de nada, um homem que não tinha medo, um homem que destruiu 450 profetas de Baal, um homem que através da vida dele caiu fogo do céu, um homem que através da vida dele Deus fez chover, um homem que através da vida dele, eu creio que quando ele profetizava, ele também deve ter ganhado muitas vidas para Jesus. Um homem que fazia a vontade de Deus. Como assim? Entrar numa caverna? Como assim? Deitar debaixo de uma árvore e pedir a Deus a morte? E Elias ficou com medo de Jezabel. Mas quem é que eu sirvo? Quem é que eu sirvo? A palavra do Senhor fala que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Elias ficou com medo. Quem nunca ficou com medo? Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou que já era o fim? Elias deve ter olhado para ele e falado assim: Deus, agora chegou o fim.
Ele se viu, eu vejo um profeta aqui depressivo. Eu vejo um profeta que ficou com tanto medo que entrou em depressão. E ela fala assim, ó, fala pra ele, viu? Em 24 horas, ou seja, nem 24 horas eu quero a cabeça dele aqui. Ela era serva do cão, que eu falo que Jezabel, ela é o papel do diabo, ele é o próprio diabo de saia. Então o diabo mandou o recado pra ele, ó, fala pra ele que daqui a 24 horas eu quero a cabeça dele, eu vou matá-lo. E Elias, eu falei assim, meu Deus, um homem que eu creio que era carne e unha com Deus, teve medo de Jezabel. E a palavra do Senhor fala que ele andou e deitou debaixo daquele zimbro e ele dormiu, porque ele estava cansado. Às vezes a gente cansa das lutas, das perseguições. Às vezes a gente cansa de lutar para combater o mal. Às vezes a gente fica assim, meu Deus, eu tô só os cacos. E a palavra do Senhor fala que Elias pediu a Deus a morte. Eu creio que ele chegou debaixo daquela árvore e ele falou assim, Deus, é o fim. Deus, eu não tenho mais para onde ir. Deus, eu não tenho mais para onde correr. A única coisa, Senhor, que me resta é eu deitar nessa árvore. Eu creio que quando ele deitou, diz que ele colocou uma pedra, ele deitou em cima de uma pedra, colocou a cabeça. Imagina uma pedra, que lugar duro, aquele lugar sem um lençol, aquele lugar sem nada. Eu creio que ele deitou, era terra, que era debaixo da árvore. Diz que o zimbro era uma árvore de mais ou menos 5 metros. E ele deitou naquele lugar e dormiu. Às vezes a gente precisa descansar. Eu creio que enquanto ele deitado ali, o Senhor falava assim, meu filho, o que eu tenho para você é muito maior do que aquilo que você imagina. O que eu tenho para a sua vida é muito maior do que aquilo que você espera. Eu sempre estive com você, por que agora você está temendo aquilo que o diabo está falando? Agora você está com medo das opressões. Quantas coisas eu fiz através de você. E agora você está querendo desistir no meio do caminho. Tanto que nos versículos depois o Senhor chega e fala assim, e o que eu achei mais triste em toda essa história é que ele foi servido por um anjo e ele voltou e se deitou. Não era para ele voltar e se deitar, era para ele continuar a caminhada. E a segunda vez o anjo serve ele de novo. Aí o anjo fala assim, come. Ei, a caminhada ainda é longa. A palavra do Senhor fala que pela segunda vez ele comeu, ele andou 40 dias e 40 noites. Ele se alimentou, ele teve uma caminhada longa na vida dele. O anjo falou assim, se alimenta, porque a caminhada ainda é longa. Ou seja, a palavra é como se Deus estivesse falando agora no meu coração. Se encha da minha presença, se encha da minha graça, se encha da minha unção, porque a caminhada ela é longa e ela não vai ser fácil. A caminhada ela não vai ser fácil, ela não vai ser fácil. E Elias levantou dali e caminhou aqueles 40 dias. Caminhou aquelas 40 noites. Mas parece que mesmo Deus tendo alimentado Elias, não foi o suficiente para ele, por aquele momento que ele estava passando. Talvez está na hora de você levantar, está na hora de você caminhar. Você já se alimentou, mas parece que para você aquilo que Deus te deu ainda é pouco. Deus, o cansaço é tão grande, Senhor Deus, as afrontas são tantas. Eu tenho recebido, sim, Senhor, da tua parte, mas infelizmente eu não estou mais com ânimo de caminhar. E o Senhor te fala nessa tarde, levanta e anda. Levanta e anda em nome de Jesus, levanta e anda. Porque as afrontas vão ser tantas, as pelejas vão ser tantas, as Jezabéis da vida vão se levantar. Mas a palavra do Senhor fala que em Cristo nós somos mais do que vencedores. E ainda não é hora de desistir. É como se o Senhor fala assim, levanta, ei. O Deus dá uma sacudida em eles, levanta Elias e anda. Só que Elias conseguiu andar só 40 dias e 40 noites e ele entrou dentro de uma caverna. Aquele alimento para Elias não foi o suficiente. E o Senhor fala ali, manda o corvo alimentar Elias. E o próprio Deus chega ali naquela caverna e fala, Elias, levanta, caverna não é para você. Eu quero te falar nesta tarde que tristeza não é para nós.
Ainda não é o fim. Ainda é tempo de nós perseverarmos e acreditar que Deus, Ele ainda é Deus da nossa vida. Se a gente passa por perseguição porque tem levado a palavra do Senhor, a palavra fala que bem-aventurado é aquele que é perseguido pelo nome de Jesus. E Elias não estava sendo perseguido por ele, mas ele estava sendo perseguido porque ele falava do amor de Deus. Ele falava do amor de Jesus. E quando a gente fala do amor de Jesus, a gente não agrada muita gente. Quando a gente resolve viver uma vida separada, a gente não agrada muita gente. Elias estava falando para aqueles que eu creio que conhecia a Deus. Ele estava falando para os israelitas. Eles ficavam mais ou menos. Com Deus não tem mais ou menos. Com Deus ou é ou não é. E ele chamava a atenção daquele povo. Só que Baal começou a se incomodar e falando que ele estava tirando a paz de Israel. Eu quero falar uma coisa para você nessa tarde. Não só para você, mas para mim, que a gente continue falando do amor de Jesus, independente das perseguições. Jezabel não matou Elias porque Deus não permitiu. Eu falo que para o inimigo tocar em mim e você, ele tem que pedir a permissão de Deus. Tanto que quando o inimigo foi tocar em Jó, ele pediu a permissão de Deus. E o inimigo sempre é levantando coisas terríveis. Tanto que ele fala assim, olha, ele só te serve porque ele é rico. Eu creio que ele chega diante de Deus e fala que a gente só serve a Deus pelas coisas que Deus tem nos dado. Mas olha lá, ó, toca nele, tira dele para ver se ele vai continuar te servindo. E ele tirou tudo de Jó. Mesmo Jó sendo como nós, com as fraquezas, sabe, com as perguntas, com as tristezas, Jó continuou fiel ao Senhor. Eu ser fiel a Deus não quer dizer que eu não vou ficar cansada, que eu não vou ficar desanimada. Eu ser fiel a Deus, isso não quer dizer que um dia eu vou querer desistir. Jó também quis. Tanto que ele falou assim, que ele amaldiçoou o dia que foi concebido no ventre da mãe dele. E Elias não foi diferente. Elias ficou cansado. Elias, eu creio que ele olhava, ele não via mais saída. Porque tem uns dias na nossa vida, eu digo, meu Deus, e agora? Elias olhou para tudo aquilo ali, ele falou assim, Deus, me mata logo, tira logo a minha vida, que eu não consigo mais viver com tanta perseguição. Você quer ser perseguido? Fale do amor de Jesus. Você quer ser perseguido? Viva uma vida separada. Você quer ser perseguido? Comece a pregar as boas novas, que você vai ver o que é perseguição. Você quer ser perseguido? Fale que Jesus salva. Você quer ser perseguido? Não abra mão da sua fé. As Jezabéis vão se levantar, vão. Mas a palavra do Senhor, eu creio que tudo aquilo que se levanta contra o servo do Senhor vai cair por terra. Porque o sangue de Jesus é sobre a minha vida e sobre a sua vida. O inimigo não tem poder sobre nós. Para ele tocar em nós, ele tem que pedir permissão do Senhor. Ele não pode tirar a sua vida. Ainda que ele toque na sua carne, igual Deus permitiu, você pode tocar em Jó, mas a vida de Jó pertence a mim. Você pode até tocar em Elias, mas a vida de Elias pertence a mim. Ele pode até tocar em você, mas a sua vida pertence ao Senhor. Ele não pode fazer nada com você se Deus não permitir. Eu tô falando isso por tudo que eu tenho passado. Eu tenho visto Jezabel face a face, mas Jezabel não pode tocar no servo do Senhor. Baal não pode tirar a vida do servo do Senhor se não for permissão de Deus. Então fique com essa palavra e fique em paz. Ainda que o exército de Faraó se levante contra a sua vida, ele não pode fazer nada se não for permissão de Deus. Ainda que o exército do inferno se levante contra a sua vida, maior aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Não abra mão da sua fé. Não abra mão da sua fé. Eu estou vivendo um tempo que eu falo, Deus, ainda que eu tenha que morrer, eu não vou negar o teu nome. E vamos falar com Deus que é soberano sobre todas as coisas. Vamos falar com Deus que usou o anjo para servir Elias debaixo daquele pé de zimbro. Vamos falar com Deus que visitou Elias quando ele estava naquela caverna e falou assim, rapaz, sai daí. Caverna não é lugar de servo do Senhor. Sai daí que Jezabel não pode fazer nada contra você se eu não deixar.
Espírito Santo de Deus, glória seja dada a ti, porque tu és fiel, Deus, porque tu és soberano sobre todas as coisas. Espírito Santo, é nesse espírito que eu estou aqui nessa tarde, que nós vamos buscar o Deus que tudo pode. Deus, nessa tarde eu te rendo graças, Senhor. Eu te rendo graças porque eu já estou sentindo a tua presença aqui neste lugar. Eu te rendo graças, Senhor, porque o Senhor não desampara aqueles que o Senhor ama, Pai. Deus, eu te rendo graças, Senhor, porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Eu te rendo graças porque o Deus que usou os anjos para visitar Elias, para servir Elias debaixo daquele pé de zimbro, Pai. Meu Deus, para servir o teu servo da água, da pão e falar assim, levanta porque a caminhada dela ainda vai ser longa. E mesmo, meu Deus, depois dele ser servido, o Senhor, ele ainda entrou na caverna. E o Senhor, como o Senhor é um Deus soberano, um Deus misericordioso, o Senhor chegou ali na porta daquela caverna e falou, Elias, sai daí, rapaz, sai daí porque caverna não é um lugar para você. Sai daí dessa tristeza, sai daí dessa depressão. Porque caverna não é lugar para aqueles que me servem. Não é ficando deitado. Não é ficando deitado. Mas eis que te levanto nessa tarde. O Senhor teve misericórdia, Jesus de Elias, quando ele deitou naquele lugar e pediu a morte. Talvez tenha pessoas, Senhor, nessa tarde, Jesus pedindo a morte, achando que é o fim. Mas eu creio, Senhor, que quando a gente acha que é o fim, é apenas o começo, Senhor. Deus, Senhor, que essa palavra, meu Deus, alcance vidas, meu Deus. Que o Senhor, meu Deus, levanta, Senhor, o teu povo, Deus, pessoas, meu Deus, que têm ficado com medo e têm ficado no meio do caminho, Pai. Pessoas, meu Deus, que olham para elas e acham, Senhor, que não tem mais solução, Pai. Meu Deus, porque estão com medo. Deus, tira, Senhor, o medo do teu povo, Senhor. Porque maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Oh, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Que os teus profetas, Pai, não tenham medo, Senhor, de Jezabel. Que os teus profetas, Senhor, não tenham medo de Baal. Resumindo, Senhor, que o teu povo não tenha medo, Senhor, do diabo. Mas tudo aquilo, Senhor, que se levantar contra a tua igreja venha cair por terra em nome de Jesus, Pai. Deus, Senhor, essa é a minha oração nessa tarde, Senhor, crente do que o Senhor vai fazer. Eu quero falar para você nessa tarde que essa depressão não é para te matar. Que os levantes do inimigo não é para ceifar a sua vida. Para ele tocar em você, ele tem que pedir permissão do Senhor. Fique com essa palavra. Deus tem falado muito no meu coração. Eu creio que essa palavra, ela surgiu no meu coração diante de tanta luta, tanta peleja que eu tenho passado na minha vida. Ore por mim, ore pelo canal, ore pela minha família. Que essa palavra te alcance de alguma forma e creia que você não está sozinho. Se você está numa caverna, Deus manda você sair dela nessa tarde. Se você está deitado debaixo de uma árvore pedindo a Deus a morte, Deus usa um anjo para te alimentar e mandar você levantar e andar. Porque os servos do Senhor têm que andar. O servo do Senhor tem que falar do amor de Deus. O servo do Senhor tem que fazer a vontade de Deus. Vamos espalhar o evangelho, que toda honra, toda glória não é minha. Tudo que eu falo é o que eu tenho vivido. Eu não trago nenhuma palavra que Deus coloca no meu coração que antes Deus não me coloca à prova. Sim, que essa palavra fale ao seu coração, que você seja muito abençoado. Que sua família seja abençoada. Mais uma vez, se inscreva no canal, né? Dê seu like, coloque seu comentário. Passe a palavra para frente, sabe? Manda no WhatsApp dos seus amigos, sabe? Coloca essa mensagem lá no seu Face. Vamos espalhar a palavra do Senhor. Que Jesus Cristo abençoe vocês abundantemente. Obrigada pelo carinho. Eu recebo tanto carinho de pessoas que eu nem espero, sabe? Pessoas têm me honrado. Muito obrigada. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês.